Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a atividade do nosso PET, a semana 4 de português, com o tema Pronomes e os recursos de coesão textual. O que é pronomes? Pronomes são palavras que usamos para substituir um nome. E o que é recurso de coesão textual? Coesão textual é o texto estar em harmonia, em ligação. Como, por exemplo, nós usamos os pronomes para não ter aquele monte de repetição. Assim, o texto não vai ficar cansativo e vai ter a coesão, a harmonia entre umas palavras e outras, tá bom? Então, as frases e outras. Olá, crianças! Esta semana, tentaremos responder juntos algumas questões tais como: quais palavras podem substituir os nomes repetidos em um texto? O que são pronomes? E como os pronomes podem nos ajudar a estabelecer a coesão textual? Vamos lá? Para que possamos construir textos articulados e com unidade, precisamos ajustar o nosso vocabulário, usando palavras que, no decorrer do texto, possam nos ajudar a, sem repetir ideias e vocábulos, redigir textos fluentes para a leitura. Por isso, é importante sabermos os diferentes significados das palavras, sinônimos e palavras que podem substituir sem mudar o sentido da frase. Hoje estudaremos os pronomes, como uma classe de palavras que podem nos ajudar nessa construção textual. Retomando conceitos para aplicação em situações de comunicação. Pronomes. O que são pronomes? São palavras que substituem o nome. São diferentes dos substantivos, porque não têm significado e o seu uso vai depender da situação. Pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Substitui ou acompanham o substantivo. Serve para representar o nome dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Os pronomes pessoais classificam-se em retos e oblíquos. São pronomes retos quando atuam como sujeito da oração. Observe. Então, vamos ver quais são os pronomes retos. No singular, quais são eles? Nós temos ele na primeira pessoa, que é eu, na segunda pessoa, que é tu, e na terceira pessoa, que é ele ou ela. Então, vamos ver eles no plural. Qual que é a primeira pessoa do plural? Somos nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa, eles e elas. Exemplo: eu vou no cinema hoje. Então, aí eu tenho um exemplo do pronome no singular na primeira pessoa, que é eu. Então, vamos ver o exemplo da segunda pessoa no singular. Tu tens trabalhado muito? Então, vamos ver também um exemplo na terceira pessoa do singular. Será que ela está ocupada? Então, nós usamos os pronomes para substituir o nome. Já os pronomes oblíquos atuam como complemento da frase. São eles: pronomes oblíquos atos: me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes. Exemplo: desejo-te feliz aniversário. Então, em vez de colocarmos o nome da pessoa, nós colocamos o pronome oblíquo te. Desejo-te feliz aniversário. Então, nós substituímos o nome da pessoa pelo pronome oblíquo te. Pronomes oblíquos tônicos: mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles e elas. Exemplo: a mim pouco importa o que dizem. Então, eu não ia colocar meu nome? Não, a gente não colocou o nome. Então, eu coloquei o quê? O pronome, tendo assim coesão no texto. A mim pouco importa o que dizem. Existem também os pronomes possessivos. O que é pronome possessivo? São pronomes que indicam posse. Que, como o nome já diz, indica posse. São eles: meu, minha, teu, tua, nosso, vosso. Como, por exemplo, este lápis é meu. Então,
O pronome aí, possessivo meu, indica que é da tia. Posse é meu lápis. Nós temos também os pronomes demonstrativos, que vai demonstrar. Indica a posição de um ser ou objeto em relação em quem está falando. São alguns deles: este, esta, isto, aquilo, aquele, aquela ou aquilo. Por exemplo, aquela garota está de vestido. Então, eu estou usando o pronome aquela para me mostrar qual que é a garota. Então, vamos também os pronomes indefinidos. Quais são os pronomes indefinidos? São imprecisos, vagos, eles não definem, não deixa claro a quem se refere. Temos aqui alguns deles: algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, muito, muita, pouco, pouca, tanto, tanta, certo, certa, alguém, ninguém, outrem, cada, algo, tudo, nada. Veja só esse exemplo. Algumas pessoas viajam 2 vezes por ano. Tem como você saber quem são aquelas pessoas? Não, então por isso que o pronome é indefinido. Ninguém gosta daquele lugar. Então nós temos aí o pronome indefinido ninguém. Não tem como você saber exatamente quem é que não gosta daquele lugar, mas você sabe que é ninguém. Finalmente temos os pronomes relativos, que são os que relacionam a oração a um substantivo, que representam. São eles: o, qual, quais, quanto, quanta, cujo, cuja, que, quem, onde. Como exemplo temos: finalmente conseguiu o brinquedo que tanto queria. A tia vai continuar aqui a explicação dessa aula num outro vídeo, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso.